É, Olá, boa noite a todas as pessoas. Vamos dar início ao seminário aberto que que é sob a coordenação do Daniel Marpes. Infelizmente, hoje ele não pôde comparecer. É o seminário de epistemologia. Hoje temos aqui como convidado para falar sobre a fundação da psicanálise, um método para ler Freud com Richard Simank. O Richard, para aqueles que ainda não o conhecem, estão acostumados com a sua com o seu currículo. Eu vou fazer aqui um pequeno resumo, né? Ele é doutor em filosofia pela USP, professor titular do Departamento de Psicologia da Federal Juiz de Fora, publicou, entre outros trabalhos, outros livros, A Formação da Teoria Freudiana das Psicose, pela Loyola, Metapsicologia Lacaniana, Os Anos de Formação, pela Discurso Editorial, Entre o Corpo e a Consciência, Ensaios de Interpretação da Metapsicologia Freudiana, e Biosemióticos, aí vem em inglês aqui, o inglês não favorece Uhum. para essa leitura, mas e recentemente ele publicou um livro pela nossa editora, está sendo lançado, A Fundação da Psicanálise, dois pontos, uma análise do projeto de uma psicologia de Freud. Então, hoje o Richard é o nosso convidado. Hum. Richard, com você. Ok, gente. Obrigado, Sérgio. Obrigado a todo mundo que está participando aí hoje. Bem, a ideia, então, de hoje era conversar um pouco, assim, a partir do livro, né, um pouco fazendo parte enfim, da atividade, assim, de lançamento do livro e enfim, de discussão sobre qual é a ideia por trás dele, né? E, na verdade, eu já falei algumas vezes aqui, antes do livro sair, a gente já participei de alguns seminários aqui, onde falei de aspectos específicos daquilo que ainda era uma proposta, né, não tinha se concretizado, né? E, então, para não me repetir hoje, eu vou tentar partir do livro e tentar discutir uma questão um pouco mais abrangente, assim, que é a proposta metodológica que esse livro, né, esse livro, A Fundação da Psicanálise, a proposta metodológica que ele ilustra, na verdade, né? E que, na verdade, se desenvolveu ao longo do processo de elaboração desse livro, ao longo do processo eh, da realização da pesquisa que resultou nessa publicação, que é o primeiro volume de um trabalho mais longo, né, que vai se estender ainda por algumas publicações subsequentes, né? É nesse sentido que eu falei a fundação da psicanálise, o método para ler Freud, porque, na verdade, eu queria falar um pouco sobre o método que foi utilizado na realização dessa pesquisa e, de certa forma, ele se formalizou um pouco, ele se tornou mais explícito, até o ponto de que eu consegui, eu, junto com outros colaboradores, junto com a Fátima, consegui publicar alguns textos, pelo menos, delineando um pouco as diretrizes metodológicas mais desse método, né? Então, a questão é, no fundo, a questão que eu vou tentar discutir um pouco que tipo de leitura de Freud está contida aqui? Porque isso talvez funcione como um modelo para a gente pensar uma estratégia geral de leitura de Freud, de leitura, na verdade, dos textos da psicanálise, numa perspectiva, sobretudo, da preocupação de quem está interessado na história da psicanálise. Esse trabalho é basicamente um trabalho epistemológico, um trabalho de análise da teoria, e também um trabalho histórico, ou seja, trata-se de pensar a fundação da psicanálise como um acontecimento na história da ciência, um acontecimento na história das ideias, um acontecimento que repercutiu em áreas disciplinares próximas, como a medicina, como as pesquisas neurocientíficas, como as pesquisas biológicas, como mais tarde vai repercutir na etnografia, na antropologia, em outras áreas de conhecimento, né? Então, esse um método para ler Freud é um método
para ler Freud com esses olhos, ou com esse tipo de interesse, como um historiador ou como um pesquisador que procura compreender os fundamentos da psicanálise a partir das suas origens e do seu desenvolvimento histórico, né? Então, assim, eu espero que esse método de leitura tenha um interesse mais geral, ou seja, para quem está interessado na psicanálise como fundamento de uma prática clínica, ou para quem está interessado na psicanálise, seja lá por qualquer outra razão, eu espero que essa estratégia de leitura ela também tenha alguma aplicação, ou seja, ela seja útil como uma proposta de como ler o texto psicanalítico, né? Assim, de modo geral, assim, só para começar, quando um dos grandes trabalhos assim que começaram a revolucionar a historiografia da psicanálise, com certeza foi o livro do psiquiatra sul-africano radicado no Canadá, Henri Ellenberger, que publicou em 1970, chamada Descoberta do Inconsciente, uma história da psiquiatria dinâmica, né? Não é uma história só da psicanálise, mas contém a psicanálise, né? Esse é um livro que, vergonhosamente, até hoje nunca foi traduzido no Brasil, né? É, no comecinho, o Ellenberger ele estabelece algumas diretrizes metodológicas muito básicas. Elas são quase tão escancaradamente óbvias que é até surpreendente que elas tenham que ser afirmadas. E elas são afirmadas justamente a partir da constatação de que elas não eram seguidas na maior parte das pesquisas historiográficas sobre a psicanálise e sobre áreas afins, né? Assim, as diretrizes são tipo assim, verifique tudo, tá? Ou seja, se você tem alguma noção a respeito da história da questão que você está procurando pesquisar, verifique tudo. E como é que a gente verifica tudo? A gente verifica tudo indo às fontes, né? Então, se você ouvir falar, Freud disse não sei o quê, né? Ou o autor que Freud menciona defendeu tal ponto de vista, para um pesquisador, você não pode se contentar com essa afirmação, você tem que ir às fontes e ver se o pesquisador em questão de fato disse aquilo, ou ir ao texto freudiano e ver se Freud de fato disse aquilo, né? É, tipo assim, distinguir fato e interpretação do fato. Embora essa distinção dificilmente possa ser absoluta, como diretriz metodológica, ela é essencial, ela é básica, né? Uma coisa é aquilo que aconteceu e está registrado, né? Com evidências históricas, textuais ou não, né? Outra coisa é aquilo que pessoas depois falaram a aquele respeito, contemporaneamente ou depois falaram a aquele respeito. As interpretações variam, né? A gente sabe quantas interpretações possíveis da psicanálise existem, favoráveis, desfavoráveis, às vezes delirantemente favoráveis, às vezes delirantemente desfavoráveis, né? Então, você não pode se contentar com as interpretações, ou assumir uma interpretação. Ou pelo menos, se você quer assumir, se identifica com uma certa interpretação, você tem que saber que aquilo é uma interpretação e não é uma descrição daquilo que aconteceu, ou daquilo que foi escrito, ou daquilo que foi produzido em termos de teoria, né? Claro, ler as fontes primárias, de preferência nas suas línguas originais, na impossibilidade de ler as fontes primárias, pelo menos recorrer a fontes secundárias as mais fidedignas possíveis, né? E que isso resulta no sentido de ler Freud, foi as diretrizes que eu tentei estabelecer nesse trabalho aqui, né? Assim, a mais básica de todas, assim, a mais elementar, que também deveria ser auto-evidente, né? Você não pode conhecer Freud lendo só Freud. E, sobretudo, você não pode fazer a história da psicanálise ou a história do pensamento freudiano lendo só Freud, né? Isso deveria também ser mais ou menos claro, ou seja, a psicanálise é um acontecimento que está imerso num certo ambiente científico, num certo ambiente intelectual, num certo ambiente cultural, né? Amplo, abrangente, envolvendo a científica, a filosófica, a literatura, as artes, a política e uma série de outros contextos, né? O seu nascimento é ininteligível sem a referência a esse contexto. Não só porque qualquer realização intelectual é ininteligível, descontextualizada, mas no caso específico da psicanálise, vamos falar agora mais especificamente da psicanálise freudiana, é muito explícito no próprio texto, na própria teoria, na própria obra que resultou desse processo de formação do pensamento freudiano, a inserção nesse contexto. Por quê? Porque Freud, vamos falar só de Freud agora para simplificar,
Freud é um autor que dialoga intensivamente com esse contexto. E dialoga intensivamente e explicitamente com esse contexto, a maior parte das vezes. Às vezes não tão explicitamente, mas deixando pistas que a gente pode recuperar, né? E descobrir referências que estão ali implícitas ou subentendidas. Ou seja, a psicanálise foi construída por Freud num processo essencialmente dialógico, né? Dialogando com as mais diferentes áreas do conhecimento. Era mais ou menos o jeito de se fazer ciência na época de Freud, ainda é. Ou seja, a ciência é uma construção coletiva e, portanto, inevitavelmente dialógica. Né? Ou seja, as comunidades científicas têm que se comunicar, os membros de uma comunidade científica têm que se comunicar uns com os outros e têm que se comunicar com membros de outra comunidade científica para assimilar as suas ideias, as suas descobertas, reelaborá-las, aproveitá-las ou rejeitá-las. Né? E o pensamento de Freud muito explicitamente foi construído dessa maneira. Né? E a ideia é que realmente você simplesmente não compreende o que Freud está dizendo. Você compreende até certo ponto, né? Mas você não compreende o que Freud, inteiramente o que Freud está dizendo, sem reconstruir, sem restituí-lo a esse contexto. Né? Então, se você vai ler os três ensaios, onde em alguns lugares isso é mais, em Freud isso é mais explícito do que em outros. Vamos pegar os três ensaios, né? Então, você vai ler os três ensaios que está construído em cima de um amplo debate com a psiquiatria, a psicopatologia e aquilo que depois começou a se chamar de sexologia, ou seja, os estudos sobre a sexualidade, que já eram numerosos e era uma área de pesquisa bem desenvolvida ao longo pelo menos da segunda metade do século XIX. Bom, Freud constrói o seu pensamento numa interlocução cerrada com essas linhas, com essas disciplinas e com essas tradições de pesquisa e de pensamento, né? Criticando, muitas vezes, rejeitando concepções, mas assimilando e modificando outras, né? Então, ou seja, nesse caso, onde esse trabalho, esse sistema referencial, ele é explícito, aí a gente não tem desculpa para não realmente não recorrer a isso para tentar compreender aquilo de Freud que a gente está tentando compreender. Né? Em outras obras de Freud, essa interlocução ela é mais implícita, ela é mais oculta, ela é mais subentendida, por diversas razões. Mas ela é frequentemente muito explícita. Né? Então, a ideia é, a primeira diz assim, você não pode conhecer Freud lendo só Freud. É claro que você tem que ler Freud também. Né? E a segunda, você tem que ler Freud, não pode ler Freud de qualquer maneira, você tem que ler Freud com método. Né? O meu método, no caso, é o método que os filósofos usam para ler textos teóricos, uma análise da estrutura conceitual dos argumentos, uma análise da estrutura conceitual do texto. Né? Então, esse é o primeiro aspecto. Você tem que ler Freud, sim, com certeza, é necessário e é imprescindível, e tem que ser lido com método. Né? No caso, esse é o método que eu utilizo nos meus trabalhos, que eu utilizei nesse trabalho que acabou de ser publicado, porque foi o que eu aprendi a fazer quando eu fiz a minha formação como pesquisador. Mas podem haver outros métodos de leitura. Agora, em segundo lugar, esse primeiro passo que é necessário, ele não é suficiente. Né? Ele não é suficiente para você, de fato, conhecer aquilo que está em questão no conceito, na teoria, no aspecto da teoria que você está interessado em compreender. E aí essa restituição dessa estrutura dialógica a partir do qual as noções tomam forma, ela é imprescindível. É claro que nem todo mundo precisa ser historiador, nem todo mundo precisa ir às fontes primárias e fazer esse trabalho de análise de documentos, né? Mas tem obras historiográficas que fazem isso por quem não é historiador e não deseja ser, mas quer simplesmente compreender a psicanálise melhor. Né? Então já tem, ainda é incipiente, mas ainda tem, já tem uma historiografia mais recente, mais profissional da psicanálise, que faz isso pela gente, uma bibliografia que a gente pode recorrer para compreender melhor essas questões. Né? Em outros lugares, essas referências elas não estão explicitadas. No caso, do texto que é o objeto principal desse trabalho, que é o manuscrito O Projeto de uma Psicologia de Freud, essas referências não estão explícitas. Né? Por quê? Porque o texto é um rascunho.
porque o texto não é uma obra publicada, porque o texto não tem nota de rodapé e não tem bibliografia, né? Então, é mais difícil, mas até eu achei interessante fazer justamente porque é mais difícil, né? Justamente porque é mais difícil, porque você precisa reconstruir esse contexto e essas referências a partir das pistas que Freud deixa no texto, né? E é isso que eu tentei fazer nesse trabalho. E aí, quando a gente começa a fazer esse trabalho, não para mais de fazer coisa, foi por isso, de sair coisa daí. Foi por isso que o trabalho acabou crescendo um pouco além do razoável, né, na sua extensão. Né? Porque, digamos assim, o texto do projeto é só a ponta da meada. E quando a gente vai seguindo a meada e vai desembaraçando, você começa a encontrar de tudo. Você começa a encontrar referências científicas, biológicas, físico-químicas, médicas, com relação à psicopatologia médica, à neuropatologia médica. Você começa a encontrar concepções filosóficas importantes, discussões a respeito da natureza da consciência, discussão a respeito do que é o pensar, o que é emitir um juízo a respeito de uma observação sobre o acontecimento do mundo. São todas questões filosóficas que aparecem referidas por Freud implicitamente, nesse caso, a uma série de autores e obras e correntes de pensamento, e que dá muito mais trabalho, mas dá para descobrir. Mesmo nesse caso, eu acho que em nenhum lugar é mais difícil do que no projeto, mas mesmo aí dá para fazer isso. Né? Nas outras obras de Freud é mais fácil, porque as referências estão, pelo menos a maior parte delas está ali. Às vezes Freud dá uma mão de gato assim e pega uma ideia e faz de conta que é dele, mas a maior parte do tempo ele não faz isso. A maior parte do tempo, Freud, pelo menos, se não nomeia e cita suas fontes, pelo menos ele dá evidência suficiente para que a gente possa para que a gente possa rastreá-las, né? Então, na verdade, o que eu gostaria de propor como um método de leitura de Freud consiste nisso. Primeiro, assim, um texto teórico ele tem que ser lido com método, né? Ou seja, você tem que pensar uma estratégia de leitura. Não é um texto que você lê que nem você lê sei lá, uma obra literária, uma obra de divulgação, principalmente uma obra densa, como costumam ser os textos teóricos freudianos, né? Uma vez eu estava dando, muitos anos atrás, eu estava dando uma palestra, estava na pós-graduação ainda, lá em Porto Alegre, sobre alguma questão teórica de Freud, e uma amiga minha que estava assistindo, quando eu terminei, ela veio conversar comigo, assim, e ela falou, nossa, agora eu percebi que, bom, tem uma certa lógica na articulação da obra, não só internamente as obras, mas na relação das obras umas com as outras, e ela falou assim, eu percebi que eu tenho lido Freud como se fosse o I Ching, ela falou, né? Assim, ela percebeu que eu tenho lido, ou seja, eu tenho um problema na clínica, eu vou lá folhear o texto do Freud, ver se eu acho alguma coisa que me ilumine a respeito do problema que eu pretendo resolver. Assim como a gente folheia os livros do I Ching e acha um hexagrama lá que vai te proporcionar uma resposta para a questão de vida que você está preocupando você naquele momento. Ela falou, eu percebi que eu estou lendo Freud, né? Ela fez uma espécie de ato de contrição, assim, lá no... Né? Eu percebi que eu estou lendo Freud como se fosse Xing, e agora estou entendendo que não dá para ler Freud sobre Xing. Exatamente, não dá para ler Freud como se fosse o Xing. Quer dizer, dá para ler, mas não para fins de pesquisa. Né? Para fins de pesquisa, não dá. E não apenas para pesquisa teórica, mas também para qualquer tipo de pesquisa empírica, clínica, que procure se fundamentar nas teorias psicanalíticas. Evidentemente, você precisa conhecer bem a teoria a partir da qual o pesquisador pretende embasar o seu problema de pesquisa, o seu método para resolver ou para descobrir alguma coisa que ele respeita, né? Então, a ideia é assim, tem que ler com método, né? Tem que ler na íntegra e com método, né? É isso que eu estou tentando fazer com o projeto, ler na íntegra, né? Porque as pessoas raramente leem o projeto na íntegra, normalmente as pessoas leem o comecinho e desistem, ou leem umas partes saltadas, assim, aquelas partes que são mais conhecidas, uma parte sobre realização de desejo, outra parte sobre o eu, outra parte sobre o sonho, outra parte sobre o sintoma como símbolo do trauma, e aquela terceira parte do projeto, normalmente, mesmo os autores fazem de conta que autores
renomados fazem de conta que ela não existe, né? É, é, então, a ideia é assim, bom, tem que ir na íntegra e com método, que eu estou tentando fazer, né? Se der certo fazer, talvez outras pessoas não precisem fazer a mesma coisa, possam ler o meu trabalho, essa é a tarefa do pesquisador, é fazer esse trabalho pelos outros, né? Por isso que a gente faz esse trabalho e publica, né? Assim como algumas coisas que eu precisei entender ao longo da pesquisa, eu não fui pesquisar sozinho, mas fui ler obras quando já existia uma literatura, existia obras que já tinham feito esse trabalho por mim, eu não ia fazer de novo. Eu ia ler as obras dos autores, no máximo dar uma checada nas fontes originais, nas fontes primárias, para ver se aquilo ali não estava sendo completamente inventado, né? E, além de ler na íntegra e com método, as obras relevantes para a sua questão de pesquisa, seja ela clínica ou teórica, né? Então, esse trabalho de reconstituição do contexto intelectual na qual a obra foi produzida me parece imprescindível para a sua compreensão, né? A compreensão que a gente tem da obra científica, uma obra teórica em geral, mas nesse caso em particular, Freud ou algum autor da história da psicanálise que nos interessa, né? Essa reconstituição é imprescindível para a compreensão da obra. E aí, de novo, se já tem gente que pesquisou isso, você pode recorrer à literatura secundária, né? Se por acaso não tem, aí você tem que fazer isso por si mesmo, né? Dá mais trabalho, mas nesse caso seria inevitável, né? É, claro que esse método de leitura de Freud é para quem se aproxima da psicanálise como pesquisador, né? Mas todo mundo, mais ou menos, é um pesquisador mesmo que esteja interessado apenas na prática clínica, porque a prática clínica se fundamenta numa teoria e a teoria tem que ser compreendida minimamente para que ela possa fornecer esse fundamento, né? Então, em algum momento, né, da atuação que, digamos assim, tem a psicanálise como horizonte, a pessoa acaba tendo que se comportar como pesquisador, agir como pesquisador, mesmo que essa não seja a sua ocupação principal, né? Esse método de leitura é um método que eu estou tentando formalizar, que eu estou tentando, enfim, sistematizar, por enquanto, a parte sistema. Por enquanto, ele está realizado na prática, na pesquisa concreta, nessa que acabou de ser publicada aqui pelo Langage, e outras que publiquei eventualmente, anteriormente, e que estão em andamento, mas em algum momento espero ser possível colocar isso é uma forma de um método mesmo. Escrever, ó, o método é esse. Não, a pesquisa teórica não dá para fazer método como conjunto de regra. Faça isso, depois faça aquilo outro. Não dá. Dá para fazer isso dá para padronizar método para certas modalidades de pesquisa empírica, né? Mas normalmente pesquisas quantitativas, experimentais, né? Para pesquisa teórica não dá para padronizar método, mas pode se estabelecer certas diretrizes que funcionem como princípios guia, né? Para que cada pesquisador possa então encontrar a sua maneira de trabalhar com o texto, de trabalhar com a obra, seja de uma perspectiva mais epistemológica, de análise sistemática da teoria, seja de uma perspectiva mais histórica, de desvendar as origens de dessas formas de pensamento e as referências, as relações dentro das quais essa forma de pensamento tomou forma, né? Então eu acho assim, eu não consigo dizer muito mais do que isso hoje em termos de dizer, o método é esse, né? Mas é esse o método que transpareceu nesse trabalho, esse método que tomou forma ao longo dessa pesquisa, ao longo da pesquisa anterior, sobretudo se materializou nessa pesquisa que está em andamento ainda, né? E que eu espero até chegar ao fim dela, poder colocar essas diretrizes metodológicas formuladas de uma maneira mais sistemática, né? Por enquanto ainda não está, ainda tem alguns textos que formularam um esboço dessas diretrizes, né? Mas a gente espera também poder avançar nesse trabalho, né? Então, acho que essa era mais ou menos tipo assim, o recado que eu queria dar hoje. Assim. Espero que tenha ficado claro, né? Não estou querendo me estender aqui para que a gente possa ter um tempinho para conversar, para discutir a esse respeito, né? Mas o que eu tentei fazer aqui hoje foi muito rapidamente, assim, muito sucintamente, falar desse trabalho recente que está sendo publicado agora,
falar qual é o método que foi utilizado, está sendo utilizado na sua realização e, minimamente, expor esse método para que isso possa servir como, não como regra, mas como sugestões sobre como trabalhar na pesquisa em psicanálise, né? Então, eu espero que isso possa ter interesse para quem está interessado na psicanálise, seja de uma perspectiva mais aplicada, clínica, seja de uma perspectiva mais teórica, ou seja, numa perspectiva mais estritamente de pesquisa, para quem tem mais um interesse na pesquisa mais acadêmica, na pesquisa pura, na pesquisa teórica, assim por diante, né? Então, essa era mais ou menos a ideia que eu queria passar, né? Eu não vou me estender mais hoje, para deixar mais tempo para a gente possa conversar dentro do tempo que tem à nossa disposição. Então, não sei se deu para ficou claro, mas então, se não ficou claro, eu estou à disposição aqui para ajudar a esclarecer algum aspecto que tenha ficado confuso nessa exposição muito sucinta, muito breve, muito resumida que eu acabei de fazer, tá, gente? Então, assim, de minha parte da fala aqui, era mais ou menos isso que eu tinha para dizer hoje, e espero que a gente possa conversar um pouco a respeito dessas ideias no tempo que nos resta, tá? Obrigado pela atenção de vocês, obrigado mesmo, tá? Bom, obrigado, Richard, pela sua fala. Está aberto, então, para o diálogo, para a conversa. É uma oportunidade enorme ter alguém como você que não só ah, traz uma nova contribuição, uma contribuição importante no campo da epistemologia, da psicanálise, da historiografia, da ciência, mas alguém que abre, né, publicamente como é que isso pode ser feito, né? Como é que qual é o método que originou e ainda mantém vivo o seu trabalho, que culminará atualmente em 6 volumes, né? Mas nesse ritmo talvez a coisa se estenda. Eu espero que não. Sei se está bom. E mostrar como é que se constrói uma obra como essa, porque não é um texto qualquer, são 2.000 páginas, né? Então isso vai dar muito material para trabalho, para leitura. Então, vamos ouvir aí as pessoas, como que elas... Ó, tem gente já escrevendo, eu não consigo ler. Por favor, alguém que consiga ler, porque essa letrinha é muito pequena para mim. Eu leio aqui. Você lê? Lê aí. Pensando numa perspectiva da clínica, qual o método indicado para trabalhar o estudo dos fenômenos psíquicos da transferência e da contratransferência? Pergunta do Abelardo. Bom, a pesquisa sobre a transferência e a contratransferência é uma pesquisa estritamente clínica, né? Aquela que a pesquisa clínica ela tem que ter outros métodos, né? Esse método que eu estou propondo é um método para ler Freud, é um método para pesquisa teórica, seja ela de perspectiva epistemológica, seja histórica, ou seja uma combinação das duas, que é mais que é o que eu estou tentando fazer, né? Agora o que, assim, eu não faço pesquisa clínica, então eu não tenho como dizer para quem faz, para quem atua na clínica e vê a clínica como um campo de pesquisa, como ela também sempre foi, da perspectiva psicanalítica, não apenas um campo de intervenção, mas um campo de investigação. Eu não tenho como dizer como estudar transferência contra transferência clinicamente. Eu não faço isso, nunca fiz e realmente não sei fazer, né? Agora, contra transferência e transferência são conceitos, né? Transferência é um conceito freudiano, ele foi definido, ele foi formalizado, existem textos que trabalham isso em Freud, existem outros teóricos que trabalharam isso, outros teóricos que explicitaram, se não criaram, mas explicitaram essa noção de contra-transferência em diferentes contextos relacionados a diferentes correntes psicanalíticas, a psicanálise britânica, a argentina. Então, tem texto, tem obras onde esses conceitos estão trabalhados, e eu imagino que quem esteja fazendo pesquisa clínica a respeito disso precisa se municiar
dessas noções, desses conceitos para dar sentido àquilo que você observa, aquilo que você recolhe no contexto clínico para informar a sua pesquisa. E aí eu acho que esse tipo de método, então, cumpre essa função, né? É uma sugestão de como trabalhar a parte teórica da pesquisa, né? Porque a pesquisa, por mais empírica que seja, não existe pesquisa empírica pura, né? E não existe pesquisa clínica pura, né? Ou seja, toda a pesquisa, toda a observação, seja lá a forma como ela é feita, seja lá o método pela qual ela é realizada, pressupõe noções, pressupõe conceitos, pressupõe teoria, né? Não existe observação sem teoria, né? O Karl Popper, o filósofo da ciência, costumava brincar com os seus alunos lá na London School, que achavam que a ciência tinha que ser, pelo menos de origem, uma investigação puramente empírica. De vez em quando ele gritava para os seus alunos: observem, né? E aí os alunos ficavam olhando um para o outro, observar o quê, como, onde, né? E ele viu, não tem como observar puro, não tem como fazer observação pura, né? Você tem que observar a partir de uma questão, a partir de um pressuposto, a partir de uma expectativa, a partir de um certo conjunto de crenças, a partir de um certo conjunto de convicções teóricas ou não teóricas, ou que chegaram até você por hábito, por certas tradições, por certo... Bom, não existe observação, tá? Não existe em nenhuma forma, existe a pesquisa, o aspecto empírico da pesquisa é sempre informado por um certo aparato conceitual, mesmo que ele esteja sendo conceitualmente pensado no momento que as observações são feitas, seja lá qual for o método pela qual elas são feitas, seja isso está implícito no background teórico do pesquisador. Por mais que ele tenha tentar colocar, vamos colocar o mundo entre parênteses, como os fenomenólogos se propõem, vamos tentar captar a experiência pura na sua forma, na sua forma mais essencial. Bom, mas tudo isso, esse método fenomenológico, só pode ser aprendido a partir de um estudo de uma tradição filosófica extremamente complexa, sofisticada, conceitualmente difícil, né? Senão você não vai saber exatamente em que o método fenomenológico consiste, né? Então, até, ou seja, para fazer uma observação o mais objetiva ou isenta de preconcepções, você precisa de muita teoria para fazer isso, de muita clareza conceitual, né? Quando o Henri Bergson, filósofo francês, falou da intuição como método por excelência da filosofia, ou seja, a ideia que se você quer aprender as verdades filosóficas fundamentais, você não pode fazer isso através de um, de um, de um, de um raciocínio verbal, porque a linguagem serve para outra coisa, a linguagem serve para as necessidades da ação, não da reflexão, né? Mas isso é um método, você não chega na intuição simples, vou ficar aqui, vou esperar que alguma coisa passe pela minha cabeça, não. É isso, é um método, requer treinamento, né? Quando o Gilles Deleuze foi comentar o Bergson lá no seu livrinho famoso, anos 60, lá o Bergsonismo, né? O Deleuze comentou para Bergson o salto para o imediato, né, essa apreensão imediata de uma verdade filosófica, a intuição, mas para Bergson, o salto para o imediato não é ele mesmo imediato. Ele requer todas as mediações da reflexão filosófica para poder que o pesquisador possa se colocar nas condições tais que a intuição possa emergir, né? Então, assim, ou seja, a teoria ela é imprescindível à pesquisa, qualquer modalidade de pesquisa, por mais empírica que ela seja, né? E para a teoria poder cumprir esse papel, ela tem que ser bem conhecida, você precisa compreender a teoria, né? Você precisa ter pelo menos uma certa leitura da teoria, para não existir interpretações absolutas da verdade de uma teoria, mas você tem que ter pelo menos uma leitura, uma interpretação consistente para tomar como ponto de partida, né? Então, questões clínicas como transferência e contratransferência precisam desse background teórico, né? Esse método de leitura que eu estou propondo é uma sugestão sobre como adquirir esse background, ok? Espero que tenha ficado mais claro. Deixa eu ver se tem mais uma questão. Tem uma outra questão aqui do Ricardo. Seria possível uma tentativa de leitura do projeto como um índice
já que nesse trabalho Freud escreveu muito resumidamente o que seria a psicanálise mais à frente. Eu acho que sim, eu acho que tem pouca coisa que o Freud articulou depois que não estivesse, de alguma maneira, pelo menos assim, numa formulação muito embrionária, presente no projeto. Pelo menos as noções fundamentais, né? Teoria das pulsões, a ideia de aparelho psíquico, até aquilo que depois, não a teoria das pulsões, nas suas diversas formulações, a sua formulação inicial, aquela formulação mais tardia, que toma forma dos anos 20, ou seja, da qual a pulsão de morte é o conceito mais que recebe mais atenção. É, enfim, questões relativas às funções do eu, que Freud desenvolve na parte final do seu pensamento, a atenção, o exame da realidade, tudo isso está, de alguma maneira, prefigurado no projeto. Às vezes não prefigurado, às vezes tem coisas que o Freud jamais trabalhou com tanto detalhe como ele trabalhou no projeto. Tem uma teoria do juízo no projeto, no qual aparece vislumbres na obra tardia do Freud, mas o Freud nunca tratou a questão do juízo com tanto detalhe como ele tratou no projeto. Ou seja, como é que você pega, uma ideia, uma representação do mundo e você formula um juízo. Isso é falso, isso é verdadeiro, isso é parcialmente falso, isso é útil, isso é inútil. Ou seja, tem uma teoria do pensamento no projeto que o Freud talvez nunca tenha desenvolvido com o mesmo detalhe depois. Essa teoria do juízo aparece muito embrionariamente, assim, muito en passant, lá no texto sobre a negação, 1925, por exemplo, né? Mas não com detalhe, com a minúcia que o Freud trata essas questões do projeto. Então, algumas coisas ele nunca mais tratou com tanto detalhe, embora outras tenham sido apenas vislumbradas, né? O conceito de eu aparece no projeto numa formulação, uma teorização cerrada que vai desaparecer da teoria por 2 décadas, até reaparecer com força em meados dos anos 1910, só na esteira da formulação da teoria do narcisismo, onde o ego, o eu, volta a ser imprescindível para a metapsicologia. Mas até então eu ficou mais ou menos em banho-maria ali no pensamento freudiano. Né? Muitas coisas, quando Freud escreve formulações sobre os 2 princípios dos acontecimentos psíquicos em 1911, ninguém entendeu nada daquele texto, porque ninguém tinha lido o projeto. Né? Hoje a gente consegue entender aquele texto, achar assim, porque a gente já leu o projeto, pelo menos tem uma noção do que está ali. Em 1911 ninguém tinha lido o projeto, então ninguém entendeu bolhufas do que o Freud escreveu naquele texto, muito menos de onde aquelas ideias tinham saído. Né? Então, parecia tudo arbitrário. O que é o eu prazer, o eu realidade? Né? Ou seja, os dois, o processo primário, o processo secundário. Né? Quer dizer, essas noções eram incompreensíveis naquele contexto. Né? Então, o eu vai aparecer na teoria a partir daí, aquela forma que a gente vai encontrar lá no Eu e o Isso, lá em 1923, muitos aspectos daquilo tá teorizado no projeto com muito detalhe, inclusive deixando explícito coisas que ficam apenas explícitas. A ideia do eu, do núcleo do eu como uma representação dos processos somáticos, está pressuposto ali no Eu e o Isso, mas está dito, teorizado explicitamente no projeto. Né? Então, tem coisas de fato, mas de fato, eu acho que o projeto sim é um grande rascunho do pensamento freudiano, né? Com algumas coisas tratadas em mais detalhe, outro é difícil pensar, a gente tem que dar tratos à bola para achar alguma coisa que Freud tenha formulado depois, que não possa ser rastreado, pelo menos, de volta até alguma coisa que foi articulado no projeto. E algumas coisas ele nunca mais tratou com tanta atenção e com tanto detalhe. Tem uma pergunta sobre a Das Ding, né? Essa, assim, eu trabalhei porque a parte vai estar no 3º volume, que vai ser publicado ainda, né? Porque, inclusive, a Das Ding, a coisa, é um conceito central da teoria do juízo em Freud. Né? Ou seja, é impossível compreender a teoria do juízo em Freud sem compreender exatamente o que Freud entende por coisa. Agora, esse é um conceito que tem muita confusão por causa do ruído produzido pela leitura lacaniana e a significação que Freud deu, que Lacan deu a isso.
né? O das Ding do Lacan é um conceito lacaniano. Ele tem uma relação muito tênue, se é que tem alguma, aquilo que Freud articula no projeto, né? E em alguns aspectos, o que Freud articula ali é o contrário do que o Lacan está dizendo, né? É o contrário do que Lacan, do que Lacan pretende dizer com isso. O Lacan faz uma leitura ali do projeto, no seminário 7, como ele já tinha feito no seminário 2. Aquela que está aí no seminário 7, ela é uma leitura, não é uma interpretação do projeto, né? Ela é uma apropriação por parte de Lacan de algumas ideias do projeto para os seus próprios fins, e totalmente descolada do sentido que essas noções têm ali no projeto. O Lacan lê o projeto porque ele quer resgatar a distinção entre princípio de prazer e princípio de caridade e dizer que essa distinção é uma distinção ética e não psicológica. Né? Quer dizer, é, porque é isso que o Lacan está querendo fazer ali. Ele está querendo caracterizar a psicanálise como uma experiência ética, não como uma experiência terapêutica. A clínica psicanalítica não como uma experiência terapêutica, não como uma experiência ética. Naquele sentido muito particular de ética que o Lacan dá ali, né? Bom, isso passa muito ao largo das preocupações de Freud no projeto, com certeza. Né? A leitura que o Lacan faz lá no Seminário 2 está mais próxima, principalmente porque o Lacan pega certos modelos cibernéticos, processamento de informação, para aproximar, e aí isso dá para aproximar mais do que o Freud já teve leituras do modelo teórico freudiano do projeto em termos de redes neurais artificiais, modelos computacionais conexionistas da mente, coisas assim, que são bem interessantes, mais próximos daquilo que Freud está tentando fazer. Mas então, o das DIN do projeto eu analiso, sim, mas ele é um conceito que é trabalhado por Freud no contexto da reflexão sobre o que significa, quais são os tipos de juízo que existe, né? Mas agora o conceito de ding, de coisa no Lacan, ele tem outra origem, ele vem muito mais do Stuart Mill, ele tem uma relação, na verdade, no argumento que o Stuart Mill constrói no sistema da lógica para explicar por que a gente acredita que existem coisas no mundo externo, né? Então, esse é o problema do Stuart Mill, lá no livro 2, no livro 2 do Sistema da Lógica, que é uma obra importante na formação do sistema freudiano, é uma das poucas obras filosóficas que o Freud, de fato, cita, né? Cita lá no seu ensaio sobre as afasias, né? E não cita só para falar mal, para dizer que a psicanálise é uma coisa completamente diferente, mas cita para apoiar o argumento, cita para apoiar a distinção entre representação de palavra e representação de coisa, que ele está propondo ali no capítulo 6º do ensaio sobre as afasias. Então, o Freud, o Ding do projeto é muito mais essa origem filosófica, pelo menos, nessa versão específica do empirismo filosófico que é proposta pelo John Stuart Mill no sistema da lógica, né? E que isso passa completamente bem. O Lacan sempre foi alérgico a qualquer teoria empirista do conhecimento, né? Mesmo quando ele às vezes não entende bem o que é empirismo, né? Pelo menos no começo ele não entendia. Ele fala que lá na sua tese de psiquiatria o Lacan fala que empirismo pressupõe o realismo, pressupõe que as coisas existem tal como nós as percebemos, né? Eu não sei. Ele nunca parece ter ouvido falar de um filósofo como Berkeley, que é um empirista idealista, né? Mas enfim, mas mesmo quando Lacan não entende direito o que é empirismo, ele rejeita completamente, ele é alergia a empirismo, né? A noção de Ding, de coisa do Freud, está alicerçada numa certa concepção empirista do conhecimento, que é aquela especificamente do John Stuart Mill. Eu discuto isso e tento mostrar isso com detalhes lá, né? Seria uma demonstração meio comprida para eu reconstituir ela aqui, meio longa, mas está lá. Quando o livro sair, dá para ver lá, né? Eu acho que faz sentido, espero que faça mesmo. Enfim, a questão é assim, a gente não dá para ler Lacan como um comentador de Freud. A gente não entende nem o Lacan nem o Freud, né? A gente não entende nenhum dos dois, né?
Bom, deixa eu ver se tinha mais. É, alguém fala do livro dos Mir? Sim, o livro dos Mir uma publicação pioneira, foi um ponto de partida. Na verdade, uma das coisas que eu queria fazer era dar prosseguimento àquela linha de pesquisa ali, né? Aquela estratégia de pesquisa. Mas o meu trabalho é diferente do dos Mir, é diferente do método e é diferente dos objetivos. Né? Mas aquilo que o Osmir fez é o que tem de mais parecido com o que eu tentei fazer no meu trabalho, uma leitura sistemática. O Osmir faz isso daquele jeito, ele faz isso sob a forma de notas, de copiosas notas, comentando o texto do projeto. Né? A minha, mas ele faz isso, mas o livro do Osmir, ele faz isso a serviço da demonstração de uma tese, que é uma tese dele, e que até tem a ver com isso que a gente estava discutindo agora, ou seja, aquilo que está no subtítulo do livro dele, As Raízes Utilitaristas da Psicanálise. Né? O Osmir está querendo explicar como o utilitarismo britânico incidiu sobre Freud e pode ajudar a gente a compreender aspectos fundamentais do pensamento freudiano, o que era uma coisa absolutamente inaudita na época, porque até então, quando o Osmir faz esse trabalho, quando ele começou a ler Freud nos anos 80, depois, quando ele faz esse trabalho nos anos 90, assim, as raízes filosóficas da psicanálise eram muito identificadas na tradição da filosofia alemã, né? E muita gente passava por alto a ideia que Freud pudesse ter qualquer dívida com relação à filosofia britânica do século XIX, né? Então, esse trabalho... Mas o Osmir leu o projeto para isso. Ele leu o projeto para desmontar. É claro que, ao fazer isso, ele dá muitas explicações extremamente úteis para a gente compreender passagens específicas do projeto, né? Mas o objetivo dele é mostrar, é demonstrar essa tese. Está dito no título do livro, está dito na sua introdução, né? É tentar demonstrar essa tese, que a psicanálise tem raízes no utilitarismo britânico, e da qual o Stuart Mill é o representante principal, pelo menos aquele que tem uma vinculação mais direta com Freud. Os outros pensadores-chave do utilitarismo britânico, como Jeremy Bentham, né, que é outro queridinho do Lacan por outras razões, né, chegaram ao Freud, chegaram ao Freud com a mediação do Sturm, né? Então, mas assim, eu acho assim que o Osmir abriu uma via de abordagem do projeto, que foi a via que eu tentei seguir, né? Com outros objetivos e, por causa disso, com outros métodos e que talvez com uma agenda mais abrangente, né? Mais ampla do que aquela que ele segue no seu trabalho. Mas ali foi meu ponto de partida. E eu recorri o tempo inteiro, né? Ao trabalho do Osmir. Eu recorri a toda a literatura que eu pude encontrar sobre o projeto, que já é imensa. Mas, com certeza, um dos trabalhos que foi mais útil, que me ajudou mais, foi o livro do Osmir, né? Mesmo que algumas passagens, às vezes, eu acabei chegando a interpretações um pouco diferentes das dele, né? É, segundo sua pesquisa, que motivos teriam levado Freud a quase queimar o projeto assim que soube dele por uma riba na parte? É mesmo certo que ele não queria ver o publicado? Freud não queria queimar o projeto, ele queria queimar toda a correspondência com o Fliess, né? O projeto estava no meio. Mas eu acho que o Freud estava mais preocupado com as cartas do que com os manuscritos, né? Porque as cartas eram extremamente pessoais, né? Tinha uma exposição muito grande, né? O Freud queria queimar tudo, né? E eu acho que a preocupação dele era mais com as cartas do que com o projeto. E o Freud mandou muitos manuscritos clínicos, teóricos, junto com as cartas. O projeto é só o maior deles e com certeza o mais importante, mas muitos outros, né? É, um, além das questões teóricas que são discutidas nas próprias cartas, mas as cartas discutem questões pessoais, familiares, né? Enfim, isso Freud não queria isso revelado. Daí ele acabou fazendo aquele acordo com a Marie Bonaparte lá de que ela só publicaria as coisas, aquele material 10 anos depois da morte dele. Foi o que ela fez, né? O Freud morreu em 39 e em 1950 o material foi publicado, uma publicação parcial, mas que incluiu o projeto, né? Eu imagino que a preocupação de Freud não era especificamente com o projeto, era muito mais com as cartas,
né, com aquela revelação do aspecto privado da sua vida, que ele não queria ver na boca do povo, pelo menos não enquanto ele estivesse vivo sobre a Terra. Né? Depois que já está esfriando o caixão, aí tudo bem, pode falar o que quiser. Né? É, agora, tem uma outra questão relacionada a isso, é justamente aquela ideia de que o projeto tivesse sido uma espécie de manuscrito renegado por parte de Freud. Né? É, isso aí é um mal-entendido que eu tento dissipar nessa pesquisa. Né? O projeto nunca foi um trabalho que Freud rejeitou. Né? O projeto foi um. Para começar, o projeto não era um esboço, um rascunho de um trabalho que fosse ser preparado para ser publicado mais tarde. Era um documento privado para ser mandado para o Fliess. O Freud tinha acabado de voltar de Berlim, né? Tinha tido um dos seus famosos congressos com o Fliess, tinha levado seu irmão, Alexander, lá para conhecer Berlim, para conhecer o Fliess. Na volta lá no trem, o Freud começa a escrever o projeto, né? Quer dizer, para dar seguimento, no calor do momento, assim, porque o Freud estava de saco cheio, porque as pessoas com que ele tinha que compartilhar a cabine estavam fazendo muito barulho. É, é, e, e, e o Freud começou a escrever, e escreveu num rompante, basicamente, né, entre na segunda metade de setembro de 1895 e 8 de outubro, ele manda para o Friscas. Ele passou 4 semanas escrevendo o projeto, né? E ele estava colocando tudo aquilo que eu falei, a gente vê os traços disso na correspondência anterior. Então, tanto que muita coisa está muito mal explicada no projeto, porque o Freud estava escrevendo só para o Fliess. Então, o Fliess sabia do que ele estava falando, então ele não precisava explicar as coisas com detalhes, né? E depois que Freud manda, ele continua discutindo aquelas questões, e elas vão aparecendo aos poucos na obra publicada de Freud, né? E o que tem, sobretudo, essa ideia, ela aparece muito no prefácio lá que o James Strachey escreveu para a tradução inglesa do projeto, quando saiu a Standard Edition. O Strachey, ele pinça as passagens na correspondência do Freud, onde o Freud demonstra o seu desânimo com as ideias do projeto, depois que ele já, né? Mas elas se alternam com outras manifestações de entusiasmo que são posteriores, inclusive aquelas mas isso o Freud tinha antes. Antes de escrever o rascunho, o Freud tinha essa mesma relação, essa mesma oscilação de humor, né, com relação às ideias. Às vezes ele falava que estava tudo claro, que ele tinha matado todas as charadas. Às vezes ele falava, meu Deus, onde é que eu estava com a cabeça? Está tudo errado, não entendo mais nada. Né? Vou ter que deixar isso de lado, vou fazer outra coisa. Né? E essa oscilação, isso prossegue depois. Né? Então, o Freud não abandonou o projeto porque simplesmente, né, o projeto não foi um texto que foi pensado para ser publicado. Né? Era um trabalho para o Freud elaborar suas ideias, colocar suas ideias de uma forma organizada e apresentá-las para o Fliess, que eles moravam em cidades distantes, para que eles continuassem conversando a respeito daquilo. Essa era a função. Né? No meio dessa conversa, o Freud, lá pelas tantas, ele diz lá, bom, talvez fosse o caso de escrever uma comunicação preliminar sobre isso. Depois ele rapidamente, na mesma carta, ele descarta isso. Né? Quer dizer, aquele momento é um momento tardio, 2 anos depois, onde já tinha havido muitas idas e vindas no humor do Freud a respeito das ideias que estavam sendo apresentadas ali. Ali ele cogita pela primeira vez escrever alguma coisa a publicar a respeito daquelas ideias. E depois descarta porque ainda não estava bom, não estava fazendo sentido. Né? E depois uma parte daquilo que Freud não apenas elabora no projeto, mas discute na sequência, vai aparecer na interpretação dos sonhos, depois, como a gente já comentou, vai aparecendo aos poucos na obra posterior de Freud. Né? Então, o projeto não é uma obra. O Strachey usa isso, ele usa essas passagens para dizer, ó, a gente não pode esquecer que o projeto é uma obra rejeitada pelo seu autor, uma obra renegada pelo seu autor. Então, não deve atribuir demasiada importância para isso. Isso é falso. Isso é flagrantemente falso. Você pode não atribuir importância, mas por outras razões. Mas isso é flagrantemente falso. Né? Claro, o Strachey está querendo apresentar o projeto como uma espécie de um último rompante do Freud neurologista, que depois, né, como ele diz no próprio prefácio, ali, foi definitivamente substituído pelo psicólogo Freud. Né? Para o Freud nunca existiu essa alternativa entre o neurologista e o psicólogo. O Freud sempre achou que as duas coisas eram uma coisa só. Né? E ele reitera isso em vários momentos da sua obra posterior, até o final da sua vida.
né? Ou seja, psicologia, um discurso puramente psicológico, é um discurso provisório, até que a gente seja capaz de colocar, né, as correspondências a essas noções psicológicas em termos de funções cerebrais, etc. e tal, que não era possível cientificamente fazer naquele momento. Ele fala isso, reitera isso até os seus últimos rascunhos, ficaram inéditos, foram publicados póstumamente, como algumas lições elementares de psicanálise, como esboço de psicanálise, coisa que ele escreveu em 1968, né? Então, dá para dizer com toda certeza que o Freud nunca renegou o projeto, né? Tanto que ele não apenas reaproveitou, é claro, muitas ideias que estão ali apareceram de forma modificada, revisada, porque o Freud era um pensador que estava constantemente repensando seus conceitos, revisando suas próprias convicções teóricas, dizendo explicitamente que tinha que fazer isso, e normalmente apontando quando ele fez. Muitas vezes o Freud dizia, até agora eu pensava assim, agora eu estou pensando de jeito diferente. E deixa muito claro, olha, eu estou abandonando essa ideia. O começo da Lei do Princípio do Prazer é um exemplo bem típico, né? Olha, até agora eu defendia que tudo era regulado pelo princípio do prazer. Agora não dá mais para sustentar essa tese. Então, estou agora. Ele vai esclarecer exatamente o que ele entende por princípio de prazer, para depois mostrar por que que agora ele não acha mais que o princípio de prazer é o princípio regulador universal das operações mentais, né? Ele diz, ó, até agora eu pensei assim, agora estou começando a pensar diferente. Né? Então ele revisa, muitas, as ideias não permanecem tais quais, mas algumas retornam numa concepção surpreendentemente próxima. Né? A ideia de repetição está lá na parte 3 do projeto. A ideia de que o eu não consegue dominar recordações desprazerosas de cara. Precisa de um trabalho longo e esse trabalho consiste em repetir, em ocupar aquelas ideias reiteradamente até que eu consiga dominá-las. E aí estabelecer nexos que permitam que o desprazer a ela associado não se manifeste mais. Né? Então, a ideia da ligação, a ideia da repetição como trabalho a serviço da ligação, está lá na parte 3 do projeto. Né? Embora só vá aparecer de uma forma. Então, isso assim é muito surpreendente como o tratamento da repetição de Freud ali, além do princípio do prazer, retoma aquele argumento lá na parte 3 do projeto que tinha ficado entre parênteses na obra freudiana desde então. Na passagem do projeto para a interpretação dos sonhos, o Freud vai tratar como se só o desejo organizasse a atividade psíquica, né? E, portanto, só o princípio de prazer imperasse. Né? Isso no projeto não era assim, porque no projeto de prazer você tem vivência de satisfação e vivência de dor, e as duas organizam as funções mentais. Mas e o eu precisa realizar um certo trabalho para inibir as consequências da vivência de dor, as vivências traumáticas. Né? E esse trabalho é um trabalho de repetição. Né? Mas na passagem para a interpretação dos sonhos, isso desapareceu, e na interpretação dos sonhos, não. A única coisa que o que move a vida mental é o desejo só. Não o esforço, não o trabalho para evitar o desprazer, não o trabalho repetitivo para controlar as consequências do trauma, as consequências das experiências dolorosas. Isso só vai reaparecer depois. Aparece clinicamente, alguns trabalhos, mas assim, metapsicologicamente tematizado, vai aparecer só lá no Além do Princípio do Prazer. Né? Aparece no contexto clínico, já no Recordar, Repetir, Elaborar, onde a ideia de compulsão e repetição aparece, mas não aparece ainda no seu sentido metapsicológico, né? Aparece como um aspecto da fenomenologia clínica das neuroses, mas vai adquirir essa significação metapsicológica, como a gente sabe, lá nas primeiras sessões do Além do Princípio do Prazer, e aí aquilo é um retorno às teses lá que estão tematizadas na parte 3 do projeto. A parte que as pessoas normalmente não leem, que é mais complicada. O resto já é complicado, a parte 3 é mais complicada que as outras. Né? Então, pessoas, né, no livro do Garcia Rosa, lá, um livro muito bom para introduzir, foi um livro pioneiro, introduzir os textos metapsicológicos, mas o volume lá do Introdução à Metapsicologia Freudiana, que fala do projeto, ele simplesmente faz de conta que a parte 3 não existe. Né? Ele fala da parte 1 e da parte 2, e a parte 3 ele faz de conta que ela não existe. Né? E, no entanto, ela existe e ela é fundamental para a compreensão do argumento de Freud. Deixa eu Bom, ver se tem mais Richard, alguma.
Oi. Acho que o tempo, o nosso e o seu tempo, acho que já bateu Aham. aqui. Eu quero agradecer enormemente as outras questões que o Richard tem lá em mãos. Não vai ser a última vez que o Richard vai estar aqui conosco. Inclusive, semana que vem começa um curso sobre a questão da cientificidade da psicanálise, e o Richard é o professor que vai abrir esse curso na Ah, eu não quarta-feira sabia. que vem. Como não Eu não sabia? sabia que eu... Não, não sabia que eu ia abrir. Eu sabia que eu ia falar na Ah, quarta-feira que vem. Não sabia. Eu sei que tinha curso. é a primeira aula, Richard. A Ah, sua é a então tá primeira. bom. A Então sua é a tá bom. primeira. Tá lá, tá, para que vocês possam olhar. Tem outras pessoas que vão tratar dessa questão. O Richard vai falar do método científico do Freud, né? Um tanto quanto ele já foi dando aqui uma série de indicações, além do dele, ele começou a falar do método dele, mas depois já passou Hum. também para o Freud, que eu acho que isso é fundamental, que é o texto dele. Há também uma promessa de que de a realização de um curso em torno desse livro, né, Richard? A gente está Sim. em conversas para poder oferecer um curso para cada volume desses livros que o Richard está produzindo, para que Hum. vocês possam ler o livro e também ter oportunidade de trabalhar junto com ele. Então, há uma série de ações aí que nós vamos desenvolver contando com a presença do Richard. Eu Hum. só queria ah, eu achei muito boa a sua fala, toda ela, mas uma parte que achei Hum. fundamental destacar, assim, não dá para tomar o Lacan como comentador de Freud. Eu acho isso Hum. fantástico. Isso devia virar uma Hum. série de um Hum. slogan, sabe? Hum. Porque a quantidade de lacanianos que falam que que o Lacan é o maior comentador, o melhor comentador de Freud, Hum. é enorme, Hum. né? E você rapidamente desmontou aí Hum. vários mitos que Hum. rondam em torno dessa leitura Hum. que o Lacan faz, dessa releitura, e que ele mesmo disse que era a leitura mais séria, né, mais rigorosa. Hum. Ele diz para si, né, que é a mais rigorosa de todas, Hum. e você está Hum. sempre nos dizendo o quanto essa leitura é muito bem Hum. intencionada, no sentido de Hum. fazer Hum. valer as teses que ele tá querendo comprovar, né? E não Hum. necessariamente resgatar o Freud. Bom, foi ótimo te ouvir novamente, né? Espero que todos tenham aproveitado Hum. e fiquem atentos porque tem outras atividades em torno desse livro ainda esse ano. No canal do YouTube tem do Instituto tem o lançamento do livro, que foi feito no dia 26, onde o Richard discute outras questões, está lá disponível, quem quiser assistir, Hum. que fala mais especificamente do livro. Então, obrigado pela presença novamente de todas as Hum. pessoas e nos vemos no próximo mês nesse seminário, segunda, quinta-feira, Hum. mas acompanhe, semana que vem tem um novo seminário, Hum. e com temas diferentes, mas que tratam dessa relação da psicanálise com a cultura, com a ciência, Hum. com a epistemologia, com os Hum. bebês. Então, tem aí uma série de ações para que vocês possam acompanhar. Você quer dizer mais Ok. alguma coisa, Richard, para finalizar? Não, À só que eu vontade. que agradeço a atenção de todo mundo, né? Eu sempre fico surpreso, tem pessoas que têm paciência para me ouvir falar sobre o projeto. Eu torturo os meus alunos há anos, né? Falando sobre o projeto para eles, mas eles não têm escolha, coitados, eles têm que me escutar, né? Mas então eu agradeço muito a atenção de todos e estou à disposição para conversar sobre essas questões sempre que alguém quiser, tá? Obrigado, Richard. Tchau. Boa Tá, noite a obrigado. todos. Tchau, gente. Até mais.